Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, estou mais uma vez aqui com vocês para partilhar os conhecimentos evangélicos através dos estudos continuados que a gente está tendo do livro Pão Nosso. Certo? Muito bom ver vocês aqui. Olha, todo mundo aqui rapidinho. Fico feliz. Haha. Todos bem? Muito boa noite. Sejam bem-vindos aí de novo. Saudade de vocês. Boa noite, Maria. Boa noite, Leonice. Seja bem-vinda. Isso aí. Lênis, boa noite. Boa noite, Amélia. Seja bem-vinda. Ó, cheio de gente bonita. Isso aí. Certo? Boa noite, Alzira. Seja bem-vinda. Boa noite, José Nilson. Seja bem-vindo. Totti, seja bem-vindo. Alessandra, querida amiga e aluna, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Boa noite, Ju. Seja bem-vinda. Manda um beijão lá para Mari. Boa noite, Décio. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Boa noite, Deis. Seja bem-vinda. Isso aí, pessoal. Vamos lá? Lembrando que a gente está dando continuidade aqui no livro Pão Nosso, certo? Essa versão aqui que eu tenho é de bolso. Psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Vamos dar continuidade no estudo no capítulo 131, O Mundo e a Crença, tá bom? E para quem quiser também acompanhar o trecho evangélico, a gente vai ler um trechinho do livro de Marcos, capítulo 15, versículo 32. Tá ok? Isso aí. Muito bom, muito bom. Vamos para os recadinhos. Lembrando, boa noite, Reginalva. Boa noite, Ju, de novo. Querido Manuel, seja bem-vindo. Muito boa noite. Isso aí. Então, vamos lá, de novo. Lembrando que a gente precisa separar a aguinha para ser fluidificada, dando para a gente, para os nossos entes queridos, né? E também para os nossos pets. Isso é muito bom. Sentar num lugar confortável para absorver as informações aqui, né? Ditas através do estudo, para a gente conseguir absorver as informações e tentar colocar no nosso dia a dia para a nossa transformação. Colocar os nomes para as vibrações, né? A gente pede para que coloque o nome de todas as pessoas encarnadas em uma parte e desencarnadas em outra lista, né? Então são duas listas aí para serem feitas, tá ok? Boa noite, querido Gustavo, seja bem-vindo. Lembrando que a Casa do Caminho ela já está funcionando presencialmente, a gente continua atendendo através das não é reserva, né, mas marcando o nome para estar presente através do WhatsApp ou através do Facebook e também presencialmente com a nossa querida Deis, né? Que eu vou falar os horários daqui a pouco para vocês também do bazar. Então, o atendimento durante a semana de terça e quinta-feira às 20 horas, tá ok? Às sextas-feiras a partir das 14 horas e aos domingos no período da manhã, que são em 3 horários, que seria das 9 às 10 e às 11 da manhã. Tá bom? Para estar presente, a gente pede para estar utilizando a máscara ainda, por mais que seja liberado em alguns lugares, mas a gente pede para estar usando a máscara, vai ter aferição da temperatura, a higienização com álcool gel, a separação das cadeiras, né? Conforme a OMS ainda solicita, para trazer um conforto, uma segurança para todos que lá se encontram. Tá bom? O
que mais? O bazar também está funcionando de segunda a sexta a partir das 13h30 da tarde até as 17 horas, aos sábados e aos domingos a partir das 10 horas da manhã, que vai até as 14 horas. Tá bom? Deixa eu ver mais o pessoalzinho que entrou para dar boa noite. Querido Gustavo, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Regina Mobará. Quem mais? Edinalva, seja bem-vinda. Rodrigo Silva Barbosa, seja bem-vinda. Querida Carla, seja bem-vinda. Boa noite, Esther, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Fico muito contente, né? Eu peço perdão por estar balançando aqui a câmera, é porque eu estou através de um pedestalzinho aqui e ele balança muito. Tá ok? Através das doações também que a gente consegue manter a casa, né? Que a gente consegue reverter essas doações em vendas para o pagamento dos nossos compromissos, que são o aluguel, a conta de água, a conta de luz, né? E isso ajuda bastante. E também através das doações alimentícias, que assim a gente faz a formação das cestas básicas, que é muito importante, porque nesse período a gente está atendendo 55 famílias e isso também leva um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de atenção a esses nossos irmãos e irmãs que estão passando por esse momento muito delicado. Certo? Espero que não tenha esquecido nada. Dentro de alguns minutinhos a gente dá início à palestra. Vão se acomodando, vão sintonizando os pensamentos. Querida Denise, seja bem-vinda, minha amiga. Eric e Meire, sejam bem-vindos também. Muito boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Não se esqueçam de compartilhar também a live nas redes sociais de vocês, porque assim a gente consegue também ir a mais pessoas, levar um pouquinho mais desse amor, um pouquinho mais desse carinho a todas as pessoas que estão precisando um pouquinho de um aconchego, né, de uma orientação. Tá ok? Boa noite, Regina Lopes. Seja bem-vinda. Muito bom. Isso aí, pessoal. O que mais? Deixa eu lembrar os recadinhos. São muitos, né, para a gente estar lembrando. A Casa do Caminho, ela continua localizada na rua Roque de Mingo, tá bom? Porém, no número 431, né, sentido aí, quem vai subir essa Roque de Mingo é a segunda rotatória do seu lado esquerdo, né, e na frente de uma guarita. Lá vai também estar uma plaquinha da Casa do Caminho, é fácil dele identificar e fica também de fácil acesso para todas as pessoas, tá bom? Não esqueçam de dar os seus likes, né, seus coraçõezinhos, porque ajuda bastante a divulgação também da nossa página e assim a gente também consegue atingir mais pessoas. Tá ok? As vibrações, muito bom, muito bom, muito bom. Isso aí. Deixa eu ver quem eu esqueci de dar boa noite. Durvalina, seja bem-vinda. Amélia Camacho, seja bem-vinda. Bárbara, seja bem-vinda. Sueli, querida amiga, seja bem-vinda. Deis, Otília Colombo. Muito bom, muito bom. Certo? Então, 20h30. Agora a gente vai partir para a abertura das nossas lives, né? Da nossa palestra. Então, quem se sentir confortável, feche os olhos. E quem não se sentir confortável, não tem problema nenhum. Mantenha os seus olhos abertos. A gente só pede que esteja com os pensamentos ligados à espiritualidade, a Deus e a Jesus. Tá ok? Então, nesse exato momento, querido Mestre Jesus, querido Deus, agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos encarnados. Agradecemos por estar fisicamente bons,
Agradecemos também pelos dias que passamos, que são formas de aprendizado para nosso desenvolvimento. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, o nosso irmão, por cada amparo, por cada orientação recebida no nosso dia a dia. Agradecemos também por todo o amor recebido, por todo o carinho. Agradecemos também a presença da equipe espiritual da Casa do Caminho, que já se encontra no nosso lar, aos dirigentes, Dr. José Maurício, Dr. Hélio Silva. Agradecemos também aos nossos mentores em particular, que nos doam o amor, o carinho, a compaixão, nos ensina a enxergar o mundo com os outros olhos, nos ensina a prática da caridade com nós mesmos e com os outros. Agradecemos também aos professores e aos alunos que se encontram também no nosso lar, que através dessa oportunidade vêm nos ensinar, vêm nos mostrar uma nova forma de compreensão através dos estudos evangélicos. E também agradecemos aos nossos irmãos e irmãs que se encontram no nosso lar, que através dessa oportunidade vêm buscar um pouquinho de compreensão e colocar em prática todas as orientações recebidas para o melhoramento. É assim, Senhor, de coração aberto, de mente aberta, nos ensina a compreender cada entrelinha dessas lições e também nos ensina a colocar em prática para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa transformação e assim nos tornarmos pessoas melhores e também sermos testemunha desse Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Deixa eu dar mais uma boa noite para o pessoal que entrou aqui. Marlene Souza, seja bem-vinda. Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. Isso aí. Airan, seja bem-vinda. Muito bom, muito bom. Certo? Então vamos lá para o estudo que a gente vai ter. Lembrando que a gente está dando continuidade aqui no livro Pão Nosso. Tá ok? Psicografado pelo irmão Chico e editado pelo Espírito Emmanuel. Então a gente vai começar no capítulo 131 para ter um pouquinho de entendimento sobre o que o nosso Emmanuel traz através desse trecho evangélico retirado do Novo Testamento no livro de Marcos. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Né? Marcos, capítulo 15, versículo 32. Para a gente ter um pouquinho de entendimento desse trecho, né? É uma situação que o guarda ele está pedindo a Jesus que desça da cruz e se mostre, né, à humanidade daquela época que ele é o verdadeiro Messias, que ele é o verdadeiro rei de Israel daquela época. Mas a gente vai entender através do estudo de hoje que não foi assim o recado deixado pelo nosso Mestre Jesus, tá bom? Então, no capítulo, lá no livro de Marcos, a gente vai entrar no capítulo 15, no versículo 32. Mas ele inicia lá no versículo 31, no versículo 21, que se diz o capítulo A Crucificação de Jesus. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse, Simão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, né, que dizer o lugar de caveira. Queriam dar a ele vinho misturado com um calmante chamado mirra, mas ele não bebeu. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si. Né? Olha só. Tirando a sua sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um.
Vamos lá. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. Puseram em cima da cruz uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele, o rei dos Judas. Olha só. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Assim que se cumpriu com as escrituras sagradas, dizem, né? Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Continua, né? Olha lá. Os que passavam por ali caçoavam dele e balançavam a cabeça e o insultavam assim. Ei, você que diz que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, pois desça da cruz e salva a si mesmo. E ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz. Então creremos nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Olha só que interessante, né? Então, naquela época, para a gente ter um entendimento rapidinho, as pessoas acreditariam, né, em Jesus, naquilo que estava sendo pregado, se ele fizesse essa ação de descer da cruz e mostrar ao povo que ele é o verdadeiro Messias. Mas a gente entende que muitas daquelas pessoas não tiveram um mínimo de compreensão das mensagens pregadas pelo Mestre. Mas isso é normal, né? Mesmo ele ensinando através de parábolas, né, das comparações, muitos não entendiam o que ele queria dizer. Tá? Porque muitos daquela época não estavam preparados para o conhecimento que Jesus trouxe, né? E isso também é normal, que a gente vê hoje em dia também, né? Jesus Cristo sempre nos ensinou a buscar o estudo, a buscar os ensinamentos e colocar em prática. É difícil isso? É muito difícil, mas a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Se um diz que é isso, vai verificar se é verdade aquele fato, né? Tenta trazer para a sua realidade, tenta trazer para a sua compreensão e ver se isso faz sentido. Se fizer sentido e te faz crescer, te faz melhorar, ótimo. Se não fizer, né, não é verdade, assim por dizer, e buscar outras verdades. Tá ok? Então, vamos dar continuidade para a gente entender o que nosso querido Emmanuel nos traz. Porque são muitos raros homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. Olha lá, para a gente entender. Nesse trecho que Emmanuel nos traz, ele fala que são poucas as pessoas que conhecem os ensinamentos do Mestre verdadeiramente. Por quê? Que a gente acredita, a crença que a gente tem, vem sendo passada de geração para geração, né? Através dos nossos pais, através dos nossos avós, dos nossos ancestrais e assim por diante, né? Por quê? É isso que é passado para nós, como Jesus foi, como Jesus era. Se a gente não ir atrás das informações e estudar, colocar em prática esse desenvolvimento, a gente simplesmente vai ter o conhecimento básico de Jesus. Que ele era um curador, que ele fazia milagres, que ele trazia visão aos cegos, fazia paralítico andar, né? E assim por diante.
a gente vai saber só o básico, mas como é dito, são poucas as pessoas que têm um conhecimento profundo dos ensinamentos do Cristo. Aí continua. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do espírito etéreo. E se não alcança os fins menos dignos, os quais se dirige, descamba para os desafios mordazes, né? Então, como eu disse anteriormente, se os ensinamentos do Cristo não afetar o nosso espírito, fazer mexer a nossa consciência, se aquilo que eu estou fazendo não é certo, se aquilo que eu estou fazendo não vai me trazer uma melhora, não faz sentido nenhum, né? Seria simplesmente a gente ler um livro de cabo a rabo, né, por inteiro, e no final não ter compreendido nada do que foi lido. Simplesmente ter uma leitura simples, sem aprofundar no conhecimento. É a mesma coisa que a gente pode aplicar nos ensinamentos do Cristo. Se essas informações recebidas através do estudo da Bíblia, através da orientação que a gente recebe, através do estudo também do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não vai fazer sentido. Se não trazer um sentido para a nossa vida, não tem nexo nenhum, né? Se isso não mexer com o nosso espírito. Tá ok? Continua. E no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes, como os escribas, partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que o intelectualismo não traz elevação espiritual. E isso é verdade. Não adianta a gente ser rico intelectual, né? Se a gente tiver uma boa inteligência, isso não vai nos trazer uma espiritualidade. A gente vê muitas pessoas com intelectos muito acima da média, né, assim por dizer, e simplesmente não tem uma boa ação nenhuma, né, não crê em algo, assim por dizer, e também isso não traz elevação nenhuma, por um lado, né, do lado espiritual. Mas a gente vê muitas pessoas simples, né, de ignorância intelectual, mas com uma espiritualidade muito grande. Olha só que diferença. A gente pode ter a nossa inteligência, o nosso intelecto elevado, mas o nosso lado espiritual precisa também ser elevado para que caminhemos juntos, né, na fenda da evolução. E isso vai nos beneficiar muito, tanto no lado material, né, que são as ferramentas que a gente utiliza para o nosso desenvolvimento, e também para o nosso lado espiritual, que a gente vai compreender e enxergar a vida com outros olhos, com um olhar de amor, a gente vai praticar a caridade, a gente vai exercer os ensinamentos evangélicos que estamos estudando através dos livros, né? Isso é muito importante. Ele continua. Os manifestantes conservaram-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçava os corações. Jesus, que eu disse anteriormente, Jesus pregava através de parábolas, de comparações, para que a compreensão tenha sido de uma forma simples, mas nem todos teve a compreensão naquele exato momento. Nem todos tinham a intenção de buscar o sentido do que era dito.
Olha só, para a gente entender. A gente tem que ler, a gente tem que ouvir, se faz sentido para nós, não só para nós, mas do que está sendo dito, e vai nos trazer uma mudança, uma melhora. Por que a gente não utiliza para a nossa transformação? Por que a gente não utiliza para que possamos corrigir as nossas imperfeições? Né? Então ele continua. Pretendiam apenas um espetáculo. Desce o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. Então, naquele momento de crucificação do Mestre, muitas pessoas, até mesmo os discípulos de Jesus, estavam esperando a descida da cruz. Estavam esperando a manifestação do Cristo dizendo: eu sou o rei de Israel. Mas, como eu disse, eles não compreenderam a mensagem e ficaram frustrados pelo resultado, né, da situação. E Jesus, naquele momento, ele continuou em silêncio. Ele simplesmente não deu muita importância, né, pelo que estava acontecendo. Ele simplesmente ele diz, né, antes dele partir, que Deus nos perdoasse, porque não sabia o que a gente estava fazendo naquele exato momento. Ok? Aí ele continua. O divino interpelado, contudo, não lhe deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude do seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Naquele tempo e até nos dias de hoje, ainda somos crianças perante os ensinamentos evangélicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque até nós, nesse exato momento, não temos muita compreensão dos ensinamentos do Cristo. A gente simplesmente ouve as respostas, né? A gente ouve o que vem sendo nos passado, mas se a gente não colocar em prática, simplesmente a gente não está dando importância. Mas sempre que é passado as informações evangélicas, através dos estudos, eles nos ensinam a ter disciplina, a trabalhar para nós e pelo próximo, buscando a correção das nossas imperfeições, a prática da caridade, a prática do evangelho no nosso dia a dia. É difícil isso? É difícil, mas aos poucos a gente vai galgando um degrau na evolução, uma mudança da nossa característica intelectual, da nossa característica moral, e assim a gente vai se tornando pessoas melhores. Tá ok? Ele continua: se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Se naquela época, olha lá, se naquela época de Jesus existiam muitas coisas ruins e erradas, não vamos fazer assim por dizer, não tem muita diferença no dia de hoje. Se Jesus tivesse vindo ao mundo, a gente simplesmente agiria da mesma forma que antes ou até pior. Porque não compreendeu os ensinamentos do Mestre que são colocados todos os dias na nossa vida. Jesus se manifesta em nós todos os dias. Como que ele se manifesta em nós todos os dias? Numa boa ação que a gente faz por nós mesmos, no auto-perdão, no perdão ao próximo, numa caridade aplicada, né? Uma oração, um olhar para o outro diferente, um olhar de amor, uma compreensão sobre as coisas que estão acontecendo à nossa volta,
como a gente vai agir perante essas dificuldades. Tudo isso é a manifestação de Cristo na nossa vida. Mas ainda não temos essa compreensão por completo, se a gente não colocar em prática. Aí ele continua: trabalha ponderadamente no serviço da fé. Como que a fé é aplicada no nosso dia a dia? Na prática, todos os dias. No alimento, todos os dias da fé. A fé ela não é construída da noite para o dia. Ela é aplicada todos os dias. Hoje eu creio um pouco. Hoje eu confio um pouco. Amanhã eu creio mais um pouco. Eu confio mais um pouco, assim por diante. E assim vai alimentando a fé e vai fortalecendo. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Então, a gente sabe que estar no caminho do Cristo é difícil. São, como que eu posso dizer? São as provações diárias, as dificuldades diárias. Se a gente não prestar atenção e seguir com disciplina, né, pelos ensinamentos evangélicos, a gente vai se perder com as distrações do mundo, com as paixões inferiores. Não iremos dar o testemunho do Evangelho vivo. A gente simplesmente vai ouvir o que está sendo dito ou lido o que está escrito. E assim a gente não vai dar tanta importância e simplesmente vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se a gente quer ser um verdadeiro discípulo, vamos regaçar as nossas mangas, colocar em prática tudo isso que a gente vem aprendendo, principalmente dentro dos nossos lares e depois fora dele com as outras pessoas. É assim que a gente vai galgando a nossa transformação, é assim que a gente vai sendo o Evangelho vivo para a nossa transformação e sendo o servo de Jesus, né, perante esse mundo que a gente está vivendo hoje em dia. Tá certo? Então, lembrando, para quem quiser dar continuidade no estudo, o capítulo é o 131, tá ok? Do livro Pão Nosso. O título peraí só um momentinho. O título é O Mundo e a Crença, tá ok? E o trecho do Evangelho foi tirado do livro de Marcos, capítulo 15, versículo 32. Tá certo? Agora a gente vai para nossas vibrações, depois a gente vai para o nosso passe e assim finalizamos com a nossa prece final. Tá ok? Quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos fechados e quem não se sentir confortável, mantenha os seus olhos abertos, mas com os pensamentos ligados a Jesus e a Deus. Tá bom? Então, nesse exato momento, com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão, querido Mestre, estamos aqui de braços abertos, corações abertos, sementes abertas. Nesse exato momento, vamos fazer as doações dos nossos melhores sentimentos ao nosso querido planeta Terra, que nos serve de morada e nos serve de escola. Vamos doar todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa compaixão, toda a nossa fé e toda a nossa esperança. A todos os políticos de todas as nações e principalmente do nosso Brasil, que recebam a nossa sabedoria, o nosso discernimento, o nosso amor, a nossa fé e a nossa esperança. A todos os irmãos e irmãs que se encontram nos seus leitos dos hospitais e até mesmo das suas casas, recebam a nossa fé, a nossa esperança,
o nosso amor, o nosso carinho e o nosso abraço fraterno. A todos os irmãos e irmãs que se encontram nas casas de recuperação, nos asilos, nos orfanatos, recebam o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso abraço fraterno. A todos os irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, recebam a nossa esperança, o nosso amor, a nossa alegria e a nossa fé. A todos os irmãos de todas as outras religiões, os seus dirigentes religiosos, recebam o nosso amor, o nosso carinho, a nossa sabedoria, a nossa fé, e assim possa conduzir a nação em Cristo da melhor forma possível. E assim, Senhor, doamos o nosso amor, o nosso carinho, a nossa compaixão, a nossa fé e a nossa esperança àqueles mundos que estão em guerra, que eles possam cessar o poder bélico e assim trazer paz para a sua nação. E também deixamos em aberto a espiritualidade para ser utilizada da melhor forma possível, onde for mais necessitado, amor, fé e esperança, harmonia e alegria. E se for permitido, Senhor, que possamos firmar por nós mesmos, fazendo transbordar do nosso coração, da nossa mente, toda a paz, toda a alegria, todo o amor e toda a esperança. E por onde caminharmos, que possamos levar a todas as pessoas que encontraremos na nossa vida. E assim, Senhor, agradecemos por essa oportunidade. Os nossos queridos irmãos espirituais já se encontram no nosso lar, com muita alegria, com muito amor, com muita compaixão. Agradecendo a todos nós pelo esforço praticado pela transformação, pelo esforço praticado para o desenvolvimento, e assim os nossos irmãos e irmãs sobrepõem sobre nós suas mãos iluminadas, retirando de todo o nosso corpo físico e espiritual todas as enfermidades, retirando todas as dores, retirando toda a bagunça mental que nós mesmos criamos, retirando os sentimentos ruins. E assim, os nossos irmãos espirituais nos aconselham sempre, através da oração, a gente pode recorrer ao auxílio ao Mestre, ao auxílio de amparo, de carinho, de um abraço, de um conselho. E sempre nos pedem que possamos trabalhar o nosso psíquico através da melhoria dos pensamentos, trazendo amor, trazendo esperança, trazendo fé e a prática também de bons pensamentos. Assim serve para os nossos corações que andam abalados pelas situações do mundo. A gente pode alimentar esses sentimentos com coisas boas ou com coisas ruins, mas cabe a nós aquilo que a gente quer colocar dentro do nosso coração. Se é amor, se é paz, se é esperança, se é alegria. Se a gente quer todas essas coisas boas, vamos parar de alimentar essas coisas ruins. E assim a gente vai mudar o nosso campo vibracional, trazendo mais harmonia, mais amor e mais carinho. E assim os nossos irmãos espirituais agradecem por todo o auxílio, agradecem por todo o amor, por todo o carinho. Eles pedem mais uma vez que possamos colocar em nossa casa esse girassol enorme aonde for mais necessário. E esse girassol
pode ser alimentado por nós mesmos, com amor, com carinho, com esperança, com fé. Esse girassol vai nos trazer uma paz, uma alegria e um conforto. E assim, querido Mestre Jesus, Deus e toda a espiritualidade da Casa do Caminho, agradecemos por mais essa oportunidade, agradecemos pelo estudo do Evangelho, agradecemos pelas informações recebidas, pedimos humildemente que nos ensine a compreender cada vez mais essas lições e também nos ensine a colocar em prática para o nosso aperfeiçoamento. Que possamos ter uma semana abençoada, uma semana iluminada, e apesar dos desafios, que tenhamos coragem e esperança para ultrapassá-los. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Certo? Muito bom ter vocês aqui. Foi muito bom as nossas vibrações, o nosso passe e o nosso encerramento. Tá certo? Então, antes de finalizar, eu vou olhar as mensagens de todos vocês aqui e tentar responder. Tá ok? Pessoal mandando suas vibrações. O pessoal entrou aqui com muito amor, com muito carinho. Thaís, seja bem-vinda novamente. Regina Lopes, que assim seja. Boa noite, Adailton. Seja bem-vindo. Pessoal mandando, Gisele, seja bem-vinda, querida amiga. Quem mais? Pessoal mandando seus emojis de amor e carinho. Pedindo vibrações também para o netinho da Alzira. Vai dar tudo certo. Mantenha os pensamentos firmes. Quem mais? Regina Lopes comentando sobre que é difícil a luta, né? É difícil, vou falar para você que é difícil, mas é possível vencer. Basta a gente crer e fazer a nossa parte, que a espiritualidade sempre está nos amparando com muito amor, com muito carinho. Certo? O pessoal mandando seus emojis, mandando beijos.